A lei. Qual o conceito que você tem a respeito da lei? Será que ainda serve para nós? Será que algumas coisas podem se aplicar à nossa vida? Será que nós podemos praticar algumas coisas como Jesus lidou com a lei? É isso que veremos nesta lição. A paz do Senhor, eu sou o pastor Emílio Englen e estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Desta vez, a lição de número 3. Jesus, o discípulo e a lei. Nós temos o nosso texto áureo. E diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Está registrado em Mateus 5 e o versículo 20. Observe bem que está dentro da passagem do Sermão do Monte. A verdade prática inserida em nossa lição diz o seguinte: os seguidores de Jesus são chamados a viver a justiça do reino de Deus. Essa justiça, baseada na nova aliança em Cristo, nasce no interior do crente e reflete na vida exterior. Isso é muito evidente. Nós precisamos olhar agora para o plano de aula. É interessante a gente analisar aqui, porque nós temos um plano de aula antes, a leitura bíblica em classe, que deve ser feito com a classe. Neste caso aqui, uma sugestão. Devido conter poucos versículos, você pode fazer uma leitura coletiva. Essa é uma orientação ao professor. Nós temos o plano de aula e dentro do plano de aula nós vimos os objetivos de nossa lição. Mostrar que Jesus cumpriu toda a lei. Não podemos interpretar dizendo que Jesus veio contra a lei. Não pode. Jesus era Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu a lei. A lei, do ponto de vista divino e sua intenção, era ótima. O que aconteceu foi a forma como os escribas e fariseus lidaram com ela. Comparar a letra da lei com a verdade do Espírito, um dos objetivos, e conceituar a justiça do reino de Deus. Queridos, introduzindo a nossa lição, vamos olhar aqui que ao depararmos com Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20, a gente não pode pensar que Jesus saiu totalmente daquilo que estava ensinando. É uma porção separada. Não, faz parte do Sermão do Monte, é a continuação do Sermão da Montanha. Esta sessão, você pode observar, que é apenas um princípio de uma nova parte. O Senhor começa trazendo algumas coisas bem suaves. O seu sermão começa de forma bem leve, com palavras agradáveis, mas depois ele vai tocar numa parte mais sensível. Ele vai tocar na ferida dos fariseus, dos legalistas. Encontramos então a última oração, a última frase de nossa introdução, dizendo: assim como os seus seguidores, a nossa justiça deve transcender, deve sobrepassar, deve se destacar, deve ser muito mais aperfeiçoada do que dos escribas e fariseus. A forma como eles lidavam com a lei e com a justiça, o Senhor mesmo a comparou como trapo de imundícia. Nós, então, precisamos entender que daqui para frente, o comportamento de uma vida que segue os conselhos do Sermão do Monte vai ser uma vida
que será expressada tanto no seu interior quanto também no seu exterior. Vai expressar o ser sendo aquilo que o Senhor nos instruiu e como deve se viver no dia a dia. Nós vamos então para o tópico de número 1. Subsídios para o tópico de número 1. Qual é o tópico que temos aqui? Jesus cumpriu toda a lei. Será que ele cumpriu mesmo, pastor? Vamos ver as divisões da lei. Nós precisamos entender que a lei, ela vai muito além daquilo que a gente pensa, de uma visão superficial. Vamos entender se esta lei ainda serve para o cristão, se algumas coisas podemos aplicar em nossas vidas. Este tópico nós encontramos 3 pontos importantes. Um compromisso com o passado. Jesus não veio destruir a lei. E o terceiro, nós vimos aqui, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. Então vamos lá para os nossos tópicos aqui e os nossos pontos. Colocando alguns subsídios, observe bem, quando o nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir aquilo que foi construído no passado. Ele queria valorizar. É aqui que muita gente confunde. Então, observe bem, sendo bem direto, pela leitura que se faz, você vai observar que Jesus não veio destruir isso. A melhor interpretação disso daqui, que nós podemos entender, é que Jesus veio destruir, sim, a interpretação fria e negativa da lei que os escribas tinham. Aquele que vem dizendo ou ensinando que Jesus veio e destruiu aquilo que era do passado e anulou a lei, na verdade, nós precisamos entender uma coisa. O Senhor, ele começa com um sermão bem suave, depois ele vai tocar numa parte mais sensível das pessoas, mas ele quer esclarecer um conceito errado da lei. Muita gente tinha a lei como algo muito terrível. Jesus veio cumprir a lei e depois mostrou que o propósito de Deus na lei era beneficiar o seu povo. Então, observe uma coisa comigo aqui. Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, era bom, era belo. Mas os homens transtornaram isso. Aí Jesus remete o povo ao passado para mostrar o grande amor de Deus, mostrar o interesse de Deus. Deus queria o bem do seu povo. Deus constrói uma nação. Em Gênesis, ele escolhe uma nação. Em Êxodo, ele liberta esta nação. E em Levíticos, ele orienta como esta nação deve seguir. Então, queridos, nós vimos que a crítica de Jesus aos escribas e fariseus da época era justamente sobre a forma como eles lidavam com isso. O Senhor quis desmascará-los, remetendo ao passado e mostrando que a lei veio para botar equilíbrio e organizar o povo de Deus. Observe que nós temos o ponto de número 2. O ponto de número 2 vai falar o seguinte: Jesus não veio destruir a lei. Não veio. Há diversas interpretações quanto à questão de ter Jesus cumprido ou não a lei. Nós precisamos entender o seguinte: há uma linha de pensamento que expõe que Jesus veio simplesmente, tão somente dar continuação à lei, ou seja, ele seria um grande mestre judeu e, na essência, os evangelhos seriam apenas uma exposição da velha lei. Aí vem outros pensamentos, mas observe bem, de fato, Jesus não veio
destruir a lei, nós precisamos entender que a lei existe em alguns aspectos: cerimonial, civil e moral. E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Observe bem, analise comigo isso. Olha o que diz o texto de nossa lição. Para muitos opositores, Jesus era apenas um agitador, revolucionário. Ele queria destruir a tradição recebida. Mas, na verdade, o que Jesus queria era destruir aquela tradição transtornada, aquele legalismo transtornado. Eles acrescentaram regras tão pesadas que chegava a enfadar o povo. Eles acrescentavam coisas e tradições que Jesus não aprovava, de forma alguma. O tópico diz o seguinte, o tópico lá em cima: Jesus cumpriu toda a lei. E agora, o ponto de número 3 vai dizer assim, ó, Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir dá a ideia de completar, dá a ideia de terminar algo que foi começado. Jesus estava consciente de que viera fazer nesse mundo. Ele sabia o que tinha vindo e para que veio. Então analisa como o Messias prometido teria de estar de acordo com a lei. Ele não poderia vir na contramão da lei. Senão haveria, vamos dizer assim, um contrassenso, contrariedades no reino de Deus. Ele cumpriu a lei, ele esteve submisso a ela. Ele deveria cumprir tudo o que os profetas asseveravam. E observe bem que ao dizer que veio cumprir a lei, Jesus dá uma nova interpretação ao conceito messiânico. Ele vem e muda totalmente o pensamento que eles tinham a respeito de Jesus. Muitos ficaram contrariados com isso. Jesus vem dando a ideia de que eles precisavam obedecer os preceitos de Deus, obedecer os preceitos. Por quê? Porque a lei era vista como sombra das coisas que haveriam de acontecer. Agora, a sombra cede espaço para a realidade, no seu pleno cumprimento profético. Isso é interessante analisarmos. Jesus era visto por meio do povo, no meio das pessoas, alguns entendendo quem era ele, outros entendendo que ele era simplesmente um agitador. Mas, na verdade, ele veio cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele. Observe bem, Jesus, o Messias, por meio do decálogo dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor Jesus Cristo todo o cumprimento profético, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Em Cristo cumpriu-se todas as coisas. Em Cristo a lei é cumprida. Agora observe uma coisa. O tópico de número 2. O tópico de número 2 fala a lei ou a letra da lei, a verdade do Espírito. A expressão letra da lei, o que significa? Observe uma coisa comigo. A expressão citada acima refere-se ao Antigo Concerto, ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança. Muitas vezes, talvez você já ouviu isso, esta expressão de Paulo que a letra mata, essa expressão foi muitas vezes usada por pessoas que não queriam estudar cursos teológicos. Quantas vezes a gente ouviu de pessoas dizendo: eu não estou cursando porque muitos teólogos perderam a vida do Espírito Santo, porque a letra mata, referindo-se ao estudo teológico. Totalmente equivocado. Não tem nada a ver essa expressão com a verdade.
Observe bem. No entanto, a expressão de Paulo, citada por ele, fala claramente que há um contraste entre a lei e o Espírito, entre a lei e a graça. A letra que matava era aquela que foi estabelecida pelos próprios homens. Não era nem a lei de Cristo mesmo, ou a lei de Deus. Eram contrastes entre si. O sistema que havia estabelecido pelos sacerdotes, pelos fariseus, era tão rígido que as pessoas não conseguiam suportar. Mas a salvação veio como um dom de Deus e veio abrindo portas para que as pessoas pudessem entrar. Essa porta é Jesus Cristo, é a graça de Deus manifestada em Cristo. Há um grande contraste nisso. Ninguém conseguia alcançar o reino de Deus através de regras estabelecidas pelos homens. Então, observe bem, a função da lei era mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade de o homem se salvar. Mas a graça veio perdoando o homem, veio restaurando o homem, veio salvando o homem, e aí ele encontra o caminho para o céu. O segundo ponto, a perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice divisão. Então, observe uma coisa importante aqui. A lei era dividida em 3 aspectos: cerimonial, civil e moral. Estas 3, você diz assim, mas Jesus aboliu a lei. Observe uma coisa. Uma das coisas que Jesus aboliu, que Jesus eliminou, foi a questão cerimonial. Sem necessidade de matar animais, de fazer todo aquele cerimonial para o perdão do pecado. Cristo morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Observe isso, é importante. É importante analisar isso. Agora, a civil e a moral, nós precisamos entender que envolve muitas coisas de nossas vidas mesmo. Esta lei judicial envolvia um relacionamento entre os judeus, entre eles mesmos e seu relacionamento com Deus. A moral da mesma forma. Havia uma necessidade muito grande deles praticarem isso, mas foi transtornada pelos fariseus da época. Aí nós podemos ver o seguinte: consta na passagem bíblica informações sobre como a pessoa deveria se comportar no seu dia a dia, como a pessoa deveria fazer seus negócios, como deveria agir com sua família. Isso tudo ainda serve para nós e veremos isso daqui a pouco. Já a lei cerimonial, aquelas questões atreladas a sacrifícios e coisas assim, não havia mais necessidade, não havia mais. O livro de Levíticos registra esse sistema de adoração que foi abolido por Cristo, tá? Agora, é preciso que o leitor tenha um cuidado quando estudar a lei na perspectiva bíblica, na visão de Cristo. Nós precisamos entender isso, temos que ter este cuidado. O versículo 17, ele dá uma ênfase e fala da totalidade da lei. Mas quando passamos a leitura para o 21, aí a gente percebe que ele faz uma menção da lei moral. Ele enfatiza isso. E isso é importante a gente analisar. Aí nós encontramos aqui a lei e a verdade do Espírito. É interessante isso. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias.
Ele não se desviou. Ele cumpriu aquilo que o Senhor havia determinado para ele. E isso é maravilhoso. Observe bem, em conformidade com este evento salvífico, diz a nossa lição, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, voltando lá, mas o Espírito vivifica. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Ah, pastor, tem muita gente que diz que o Antigo Testamento não serve para nós. Mas observe uma coisa. Paulo escreve aos Romanos dizendo: o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Quando o cristão se depara com um texto bíblico que diz que a letra mata, ele esquece de interpretar o que Paulo escreve dizendo que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa. Então serve também para os cristãos. É proveitosa para exortar. Existem doutrinas maravilhosas no Antigo Testamento que podemos aprender. A parte cerimonial, como já falei, foi sim, não tem valor algum agora para o cristão, mas encontramos orientações civis e morais muito bem aplicáveis na vida do cristão. Todas elas podem ser aplicadas. Não devemos excluir partes das Escrituras e dizendo que essa aqui não é inspirada. Toda a Escritura, ela é inspirada e proveitosa para a nossa vida. Vamos então para o tópico de número 3. O tópico de número 3 vai falar sobre a justiça do reino de Deus. Nós encontramos nesse daqui dois pontos. Quem é grande no reino de Deus? Que pergunta, hein? E depois, a justiça do reino de Deus. Observe bem, entre os rabinos e entre os judeus, havia uma divisão. Eles haviam dividido os 613 preceitos da lei, 613 mandamentos, eles dividiram entre negativos e positivos. Aí nós encontramos um total de 356 mandamentos do lado positivo. E os outros 248 negativos. E observe uma coisa. Eles interpretavam assim: aqueles que faziam constantemente debates tratando dos mais leves, dos mais pesados, e aqueles que conseguissem cumprir os mais pesados eram os maiores no reino de Deus, eles seriam os mais destacados. Um equívoco muito grande. Parece que os discípulos ainda carregavam uma síndrome de querer ser o maior no reino de Deus quando andavam com Jesus. Lucas registra que eles questionavam isso lá na sala da Santa Ceia. E unindo com o texto de João, somos remetidos àquele cenário, depois de eles estarem tão preocupados sobre quem ser o maior no reino de Deus. Aí nós vimos Jesus tomando uma toalha, cingindo-se com ela, tira sua roupa de mestre, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia d'água e começa a lavar os pés dos discípulos. Há uma resistência por parte de Pedro, ele lava os pés de todos, inclusive de Judas, e então ele termina dizendo algo tão tremendo. Se eu, que sou o vosso mestre, e vocês me chamam de mestre e fazem bem, porque eu sou, fiz isso, vocês devem fazer também. Jesus estava dando uma lição que o maior no reino dos céus é aquele que se torna menor aqui. É aquele que se coloca na posição de servo. Será que estamos dispostos a servir nossos irmãos, a lavar os pés deles, no sentido de servi-los, de se tornar menor do que eles? Para alcançar esta posição, nós precisamos nos colocar
na posição de servos, sermos humildes, perdoarmos, termos misericórdia, compassivos, longânimos, para poder alcançar o céu. Aí nós vimos a justiça de Deus. Observe como é importante isso. A justiça do reino de Deus é o último ponto de nossa lição. Logo que lemos Mateus, observe bem, 5:20, vemos que Jesus faz um páreo entre a justiça ensinada pelos escribas e fariseus e com a justiça que realmente vem de Deus. Qual das duas agrada ao Senhor? Lógico, é aquele que pratica a justiça segundo Deus. O verdadeiro cidadão do céu praticará a justiça segundo Deus. Quando a gente tem uma compreensão perfeita do ensino de Cristo, vamos entender que o Senhor quer que agimos com misericórdia, com um coração sincero, totalmente diferente dos judeus, totalmente diferente deles. Vamos lá, então, para a nossa conclusão. Observe uma coisa importante. Jesus queria que os seus servos tivessem uma justiça, tá? E cada um levasse em conta que a si mesmo precisa de transformação. Primeiro eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso glorificar a Deus através disso. A minha justiça precisa ser segundo Deus. A justiça ensinada por Cristo não exalta o ego humano. Não. Sempre vai buscar a glória de Deus. Assim sendo, se nós declararmos que a justiça de Deus está presente hoje nos filhos de Deus, faremos tudo aquilo que agrada o coração de Deus. O Senhor Deus habita no cristão. E ao habitar no cristão, ele vai viver de forma reta, vai exercer de fato aquilo que Cristo ensinou. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, leia a palavra de Deus, creia na palavra do Senhor e procure colocar em prática os ensinos do Sermão do Monte, e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe e até a próxima pré-aula da Escola Bíblica Dominical.